gestores fazerem uma breve explanação e logo na sequência nós vamos passar para a deliberação a respeito da continuidade ou não da suspensão das atividades presenciais na nossa instituição. Então, dando sequência, eu vou passar a palavra para o Ebert. Ebert, você pode iniciar aí fazendo uma análise do cenário? Sim, posso sim. Bom dia a todos. Novamente, eu venho falar um pouquinho a respeito do cenário atual e eu gostaria de aproveitar já diretamente apresentar os dados, como eu fiz das outras vezes, né? Como a apresentação. Seria possível fazer a apresentação? Sim, já está liberado. Verifique aí que Ok, acrescentou um ícone para você. tá ótimo. Então, já apareceu para Sim, todos? Ah, tá ótimo. Então, a pandemia no Brasil ainda ela continua, mas estamos no momento já de melhoras, vamos dizer assim, nos números, visto que estamos num momento decrescente dos números tanto de óbitos quanto de casos. Entretanto, ainda o número é bastante elevado no Brasil, né? Tocantins é muito parecido também. Então, podemos ver que no último mês nós tivemos um aumento para aproximadamente quase 1 milhão de casos no Brasil, né? Então, o aumento da incidência no Brasil também foi um pouquinho mais aumentado, né, para um torno de 468 casos por cada 100 mil habitantes. O número de óbitos subiu 23.500 e a letalidade deu uma diminuída. Isso é, nós estamos aprendendo a lidar com a Covid, né? Estamos conseguindo diminuir o número de mortes para cada pessoa que fica doente. Tanto, um caso, as pessoas que estão chegando mais cedo no serviço de saúde, né, também, facilita o processo de tratamento, mas também devido ao aumento do número de diagnósticos, né, da doença. As pessoas estão conseguindo chegar a ter um diagnóstico clínico ou diagnóstico laboratorial para a doença. E a mortalidade, automaticamente, ela sobe quando aumenta o número de casos. Então, ela subiu para 67,16 16 para cada 100 mil habitantes. É um número bastante significativo para uma doença que acomete a população. Continuamos ainda no número 23 no estado, né, em relação aos outros número de casos, devido ao tamanho e o número de pessoas que tem dentro do estado de Tocantins, né, com uma taxa de 4.243 casos para cada 100 mil habitantes. Isso é, nós subimos 1.200 casos para cada 100 mil habitantes. É um número muito significativo de aumento ainda no último mês. E a taxa de óbito, ela subiu 18,55%. Subiu ainda um número bastante grande, foi para 58,48%. É um número de, como se diz, a gente chega numa situação onde que a quantidade de mortes é muito superior às outras doenças que normalmente acomete a população. E a letalidade, ela caiu. Isso por causa que a gente comentou, aumentou o número de, de diagnósticos. Se a gente for ver, a, e a letalidade caiu, mas muito pouquinho, né? Só 0,04%, né? Em relação ao Brasil, caiu bem mais, 0,3%. Do último mês para agora, nós tivemos um aumento de aproximadamente 20 mil casos, né? Tenho dois números aqui da,
da última reunião, né? Porque, como a gente sabe, existe um ajuste nos casos a partir da data de diagnóstico e também de algumas confirmações que são realizadas corretamente. E aí nós temos esses dois números aqui. Na última reunião nós tínhamos 47.558 e hoje, com o ajuste desses dados, foi para 52.904. Mas mesmo assim a gente tem aí um número bastante elevado para o estado do Tocantins, né, que é em torno de 20 mil casos a 25 mil casos. Interessante é que o número de casos por dia, essa vem caindo significativamente, né? Na última reunião nós tivemos aproximadamente aí em torno de 900 casos e hoje nós estamos chegando a 300 casos. Isso é um número bastante significativo porque nós estamos conseguindo controlar a doença, né? A transmissão. Não sabemos quais os motivos pontuais, né? A gente pode aí citar diversos motivos, como por exemplo a população que aprendeu a aumentar o distanciamento, apesar que isso é um pouco, como se diz, um pouco genérico a gente falar, porque muitas vezes quando a gente sai na rua a gente não consegue enxergar esse tipo de ação. Mas o que a gente pode dizer é que deu uma caída. A gente não tem ainda qual o fator principal que aconteceu isso. Um dia nós vamos conseguir descobrir, né? Que com os estudos mais avançados. Mas pontualmente eu não consigo identificar e não vi ninguém conseguindo identificar o porquê caiu, né? Essa média de mortes, de casos por dia. O número de óbitos saiu de quase 700 para 930, 230 óbitos. E a média morte por dia saiu em torno de 9, né? Que foi na última reunião. Ela deve ter uma subidinha no meio do mês ainda, mas depois ela caiu agora em torno de 3. A faixa etária, bastante significativa de pensar nesse caso, porque nós vemos que acometeu um número muito pequeno de pessoas da idade entre 0 e 20 anos, que é a faixa etária que nós trabalhamos dentro do IFTO, acometendo bastante a população que já está em área de trabalho, né? Entre aí os seus 20 e 50 anos. E isso faz a gente pensar muito o que pode acontecer quando retornarmos, né? Se vai estar controlado direitinho, a gente consegue manter esses números assim, mas se não estiver tão bem controlado, provavelmente a gente pode ter um aumento de números. E eu trouxe até uma sobreposição da, da distribuição por idade da população do Tocantins, sendo que aproximadamente cerca de 35% da população tem essa idade aí, que vai até 20 anos, né? E ela não, e se a gente for observar, o número de casos são bastante próximos, né, a distribuição em relação proporcionalmente à faixa etária da população, né? A gente tem que ficar bastante atentos, né, nessa ação se caso a gente retorne às aulas, para que esse número não eleve rapidamente, né? Os óbitos nós vimos que sempre são pessoas acima dos 60 anos, né, o maior número, e que conforme aumenta a idade vai aumentando o risco. Aqui eu vou fazer um parêntese que eu gostaria de fazer uma análise de 30 dias e de 15 dias em relação ao total de casos de Covid, para a gente ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Se a gente for pensar só em 30 dias, nós tivemos um aumento de 25% de casos em Palmas, saindo de 11.910 para 16.051. Em Araguaína, 22,8%, saindo de 11.651 para 15.102. O aumento em Gurupi de 26,5%, saindo de
2.450 para 3.395. Colinas do Tocantins subiu 32,9%, saindo de 2.587 para de 1.737 para 2.587. Porto Nacional, um aumento de 32%, saindo de 1.729 para 2.543. Paraíso do Tocantins, que saiu de 1.560 para 2.309, um aumento de 32,25%. Formoso do Araguaia saiu de 960 para 1.186 casos. Isso é um aumento de quase 20%, 19,1%. Araguatins saiu de 673 para 888, um aumento de 24,2%. Pedro Afonso saiu de 359 para 597, um aumento de quase 40%, 39,9%. Lagoa da Confusão saiu de 330 para 518, um aumento de 36,3%. E Dianópolis, que está fora desse gráfico, porque é um gráfico que eu peguei da Universidade Federal de Viçosa, né? E ela não só coloca as principais cidades com maior número, né? E aqui Itacajá com 416, que é muito maior do que Dianópolis, que tem 389 casos. E antigamente, lá no mês passado, né, teve 298 casos, um aumento de 23,4%. Quando passamos para a evolução de 14 dias, aí nós vemos que o número de casos cai pela metade, né, em termos de aumento. Isso é bastante significativo, porque nós estamos aí mostrando que realmente a epidemia está diminuindo, né? E nesse caso, Palmas aumentou 8,7%, Araguaína 6,5%, Gurupi 7,3%, Colinas 14,8%, Porto Nacional 13,3%, Paraíso do Tocantins 14,5%, Formoso do Araguaia 7,5%, Araguatins 7,8%, Pedro Afonso 14,7%, Lagoa da Confusão 15,5% e Dianópolis 11,3%. Isso é muito interessante, por quê? Porque mostra que existe ainda espaço para cair mais o número de casos, né? Novos casos, principalmente. E se em mais de 15 dias continuar mantendo essa média, a tendência é que ela se estabilize ou continue diminuindo um pouquinho menos, né? Dentro dessa faixa aí, caindo por torno de 3%, 2% aumento a cada 15 dias ou ao mês. Isso ficaria muito interessante, porque daria uma condição melhor para nós da área de educação começar a pensar em retornar mesmo às atividades, né? Já que diminui bastante o risco. Mas o que a gente também tem que prestar atenção é que, entre a estabilização dos casos num patamar bem baixo e o número de casos na cidade em relação ao pico, ele é bastante, vamos dizer assim, importante ver o número, porque o número não é tão distante, né? Porque o número de casos máximos que acontece na cidade por dia, fazendo a média móvel, é em torno de 250, né, em termos de registro. Caso aconteça um afrouxamento, né, vamos dizer assim, dessas medidas de distanciamento, pode acontecer que esse número retorne numa velocidade muito grande. Então, a gente tem que ter bastante cuidado nesse sentido. O número de óbitos vem caindo também,
mas ainda se mantém um pouco elevado, né, em torno de 8 para as cidades do Tocantins, e já para os municípios principais como Araguaína, Gurupi e Palmas, que é o que tem o maior número, né, de casos, esses vem caindo, mas mantendo um patamar bastante elevado ainda, em torno de 2 casos por dia, né? 2 óbitos por dia. Para falar em letalidade, a gente tem que mostrar esse gráfico que é bastante significativo, que não se encontra em nenhuma cidade, né, que o EFTO tem sua estrutura. Mostra que são cidades de menor porte em relação à letalidade. Isso a gente tem uma ideia que são cidades pequenas, com um sistema de saúde bastante reduzido, né? E ainda sem nenhum tipo de sistema de saúde que possa auxiliar a população em relação à Covid, visto que a maioria dos casos necessita de uma UTI ou de um atendimento mais especializado. Casos por 100 mil habitantes, esse a gente vê que é bastante significativo da cidade de Araguaína, né? Devido ao número grande de casos que ela teve, porque aqui dá para ter uma noção de quais são as cidades que melhor trabalharam essa doença, né? E aí Araguaína, Palmas, Porto Nacional, né? São as cidades que nós podemos ver que está dentro desse número de casos que conseguiram trabalhar de maneira mais, vamos dizer assim, com dificuldade a doença, porque se a gente for ver, foram que tiveram o maior número de casos em relação à população, né? E mesmo contendo aí, são cidades maiores que têm uma infraestrutura da área de saúde bastante adequada para o tratamento, elas ainda mantiveram um número muito grande, e visto que a tendência dessas cidades seriam, como se diz, ter um controle melhor, né? Já que tem um sistema de saúde melhor, tem um sistema de comunicação com a população melhor, mas aí entra outras inferências, como a própria população, né, que não tomou seus cuidados para que pudesse acontecer, diminuir o número de casos, né, dentro dela. Nos últimos dias, podemos ver que em uma cidade na qual o IFTO tem uma estrutura, teve um aumento significativo de casos por cada 100 mil habitantes, né? Então, onde está descontrolado hoje a, a Covid são nos municípios menores. E é isso que eu teria para apresentar em termos de números, né, que faz com que a gente possa pensar de uma maneira melhor a, a situação da Covid no estado. E falando também um pouquinho que medicamento e vacina ainda também como se diz, tem que pensar a longo prazo, não tem como pensar a curto prazo, né? E como nós vimos, a tendência é que a população tocantins seja vacinada não rapidamente, né? E sim com um, como se diz, uma distância um pouquinho maior do que outros grandes centros que já adquiriram a vacina, como São Paulo, né? Então, nós temos aí que nos resguardar, fazer o nosso distanciamento social, tomar as nossas medidas de sanidade, né, de saúde, principalmente de higiene, para que a gente consiga controlar e não pegar essa doença, visto que um grande número já de servidores acabaram já sendo acometidos pela doença. Então, a gente tem que reforçar esse tipo de ação. Era isso que eu teria para hoje. Muito obrigado. Obrigado, Ebert. Especial, parabenizo pela qualidade do trabalho e pela análise. Milene, fica à vontade. Bom dia a todos. Eu tenho, no caso, a apresentação também do Edson, que não pôde estar por causa de plantão em ambulatório. A gente conversou muito a respeito disso,
E na questão que preocupa e preocupa muito são os pacientes assintomáticos, né? São as pessoas que são portadores dos vírus e que não entram em dados porque não tem teste, né? Porque as pessoas também não procuram os testes, porque não sabem nem se tem. Então, toda essa questão de dado, né? Ela meio que é uma coisa para se ver ao longo do tempo, para se medir mais ou menos, mas nada muito certo com esse vírus, né? A preocupação também Milene, vem. desculpa interromper, mas o pessoal Sim. está reclamando o áudio está baixo, tem que falar um pouquinho mais próximo do microfone. Oi, então tá. Melhorou Agora tá. Melhorou sim. Eu tirei é que eu estava falando com o fone, desculpe. A preocupação que se tem, fora os pacientes assintomáticos, né, que não apresentam nenhum tipo de sintoma, com a questão que está vindo aí, né, a mutação do vírus, né, que se fala em reinfecção. E a coisa em Manaus está acontecendo, né? Fora na Europa, na Espanha, foi onde começou, fora a China, e essa mutação está acontecendo e está levando até a Manaus falar em lockdown. É muito preocupante, né? Porque existe uma campanha, não sei se é pela questão do processo eleitoral vindo aí, ou desacreditando mesmo autoridades, né? Desacreditando, como já desde o começo desacreditou, e por isso todas essas mortes. A gente nunca teve nenhum lockdown para poder diminuir essa quantidade, né, de vírus, né, ou da virulência desse vírus, mas existe uma campanha forte, né, de descrédito e de falta de acesso à informação, né? Quando a gente fala em mortes, a gente tende a normalizar. Não, morreu um, ou morreu dois, ou morreu três, mas morreu, né? Então a gente tem que pensar na questão da virulência, tem que pensar na questão também, se ótimo que nossa área, né, de saúde, os hospitais e tudo mais já estejam mais calmas as situações, né? Mas existe um grande número de pessoas em Tocantins ou em Palmas, principalmente, que ainda estão em casa, não foram para o hospital, não foram para as clínicas, estão em casa fazendo o seu tratamento. Então, a gente também tem que contar com essas pessoas. É um risco muito grande. Sei que o governador Mauro Carles já falou da questão da volta, mas lembrando que a gente tem o EAD, tem a presença ainda, né, da vontade, né, pedagógica de continuar e de tentar proteger não só nossos servidores, mas nossos alunos. A gente teve perda já de professor, né, infelizmente, por causa do Covid, perda de alunos também, e acredito que essas perdas não tem como reparar isso, mas a gente tem que tentar proteger o máximo possível. A Rússia, ela concluiu os testes há 3 horas atrás, 4 horas mais ou menos, na segunda fase, né? E está tudo bem por enquanto com a vacina deles, aí vai vir a terceira. E a China, ela tem a questão já em São Paulo, já começar uma vacinação em massa no próximo ano. Então, a vacina ainda está para ser vista, né? A gente só vai ter segurança com esse vírus de sair, de botar, né, o rosto sem a máscara, né? Apesar que acho difícil por causa da segunda onda, quando tiver um controle desse vírus e a própria vacina. No caso, o Tocantins, como
o Herbert falou. Ele falou da questão do registro queda nos dados da Covid-19. Mas eu ainda rebato, e isso eu faço a minha voz com a do Dr. Edson, da questão da subnotificação e da questão também dos pacientes que têm assintomáticos e dos que estão em casa sem ir para o hospital e sem entrar nos dados principalmente o acompanhamento. É só isso, professor. Obrigada. Pode dar continuidade. Já terminei a minha fala, professor. Obrigado, Milene. Meu áudio aqui estava desabilitado. Luiz Adriano, pode ficar à vontade. Oi, oi. Oi, Luiz, está funcionando. Tá. Bom dia a todos, gente. É o seguinte, a respeito dessa nossa situação, né? A parte volta à saúde, muito bem falou o Everett e a Milene, acho que mais propriedade para falar nesse sentido do que eu propriamente. Eu atento mais à questão das preocupações em relação à segurança em si, né? E eu fiz, nesses últimos dias, uma conversa, uma consulta com os pares nas outras instituições federais de ensino, para ver como que estava sendo pensado e conduzido este processo de um futuro retorno, né? Eu não tive muitas respostas, né, dado que o pessoal ainda está, a maioria está, para não dizer totalmente, em trabalho remoto, mas de todas as respostas que eu tive, tudo está indicando que ainda estão em trabalho remoto. A atividade presencial ocorre uma ou outra, tal como a gente observa que tem acontecido aqui no Instituto, uma ou outra coisa vai lá na instituição, se resolve aquilo e retoma as atividades remotas, né? Então, todos das que eu recebi, quase 100%, a previsão estava 31 de dezembro. Outra aqui, tem uma outra que colocou o FRB, lá se fala já no primeiro semestre de 2021 para atividades presenciais, né? Todas elas já têm atividades remotas, ensino à distância, e está acontecendo dessa forma. E algumas ainda estão elaborando aqueles protocolos para o retorno. E das que eu consegui, um colega mandou alguns de umas instituições, e vão bem dentro da linha daquilo que a gente tinha colocado naquele nosso documento também. Então, como o Herbert colocou, a nossa sinalização da pandemia diz que está no início se mostrando um controle, né? Mas e aí? Se a gente volta, esse controle vai se manter ou não, né? Isso vai depender muito da nossa capacidade de atuar com a segurança nesse sentido. E aí que vem a nossa preocupação. A gente está já preparado para adotar essa postura de segurança e não deixar que esses índices aumentem? Essa que eu vejo dentro da linha de segurança, a pergunta que a gente tem que fazer, porque isso demanda bastante mesmo de planejamento, de controle, de vistoria, de fiscalização desse uso, porque o nosso inimigo não é um inimigo simples, fácil, né? É bem complexo de trabalhar com esse tipo de exposição. Então, exige
a gente nesse ponto de segurança, de observação, e é para todo mundo. Não é assim, agora o pessoal da segurança vai cuidar. Não, é uma segurança pessoal de todo mundo. Todo mundo tem que fazer parte, trabalhar nesse sentido. Então, é uma situação que está assim, não é só a gente, né? Eu fiz essa conversa com os colegas, estamos todos baseados na mesma condição, na mesma situação, enfrentando as mesmas dificuldades e dentro da particularidade de cada local. Então, fica essa nossa questão no ar, tá? Temos um protocolo, se vamos decidir para voltar, então temos que olhar e atentar por esse protocolo. E sempre estar observando, porque o número que está existente hoje, esse nosso indicador, não pode voltar, não pode aumentar. Tem alguma coisa que está falhando. E a gente tem que sempre estar corrigindo nossos procedimentos, né, em função de sempre estar diminuindo qualquer revés. Então, a gente tem que atentar primeiro com a prevenção das situações. Por isso, a gente tem nos documentos, aqueles possíveis cenários. Se fizer acontecer isso, temos esse procedimento. E se for daquela outra forma, aquele outro procedimento. E sempre tentar buscar essa conduta para termos a menor situação indesejável. A gente tem que minimizar isso ao máximo. Sempre está de olho, sempre está de olho. Eu tenho sempre discutido com os pares e a visão que a gente tem é realmente essa, a dificuldade em fazer com que esses procedimentos de segurança, em um futuro retorno, eles sejam implantados da forma que consigam realmente atingir o máximo o seu objetivo, dada as diferentes situações que envolvem cada unidade e cada instituição. A dificuldade, a preocupação de todos era na mesma. Então, cabe a gente também ter essa reflexão. Temos dentro do nosso grupo pessoas que são de risco, né? Tem todas as dificuldades das nossas unidades que quem conhece, mas a gente tem essa preocupação. Não é uma situação fácil, não tem uma receita pronta para resolver isso, mas estamos passando por isso e temos que pensar e debruçar sobre essa questão e tentar achar a melhor maneira de controlar e minimizar essa situação para a gente. Bom, era isso que eu poderia colocar no momento, pessoal. Antônio, retorna a palavra para o senhor. Obrigado, Luiz, pelas palavras. Vou passar agora aos colegas gestores para trazerem um panorama de como está em cada uma das comunidades. Logo na sequência, ao Luiz Felipe e ao Caio, também para trazer do ponto de vista dos estudantes e os demais colegas do comitê que queiram se manifestar também. E aí nós passaremos para o segundo ponto, que será a deliberação. Professor Josafá, pode ficar à vontade. Professor Josafá? Sem áudio, professor. Enquanto o professor Josafá verifica lá a questão do áudio, Cristiano, fica à vontade. Bom dia a todos, né, e todas, espero que estejam bem, né? Bom, aqui em Araguaína, né, a parte, né, mais técnica, eu não vou entrar no mérito, o Herbert já deu uma boa explanação aí a nível do estado todo. Com relação ao campus aqui, né, permanecemos aqui na mesma rotina,
né? A maioria dos servidores estão no home office, alguns servidores já voltaram, decidiram voltar aí para os trabalhos presenciais, né? A gente está tomando aqui as medidas aqui recomendadas. Com relação aqui à cidade, o que eu vejo só de diferença, né, com relação ao mês anterior são os casos ativos, né? No mês aí de agosto, né, chegamos a ter aqui mais de 2.000 casos ativos da doença, e hoje esse número já se encontra, né, um pouco abaixo de 600. Né? Penso que ainda é alto, mas já é um avanço. Né? E no mais é isso aí, tio. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Professor Josafá, tudo ok? Pode ficar à vontade. Acho que não tem problema lá em Araguatins. E Omar, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Com relação à análise da pandemia aqui na cidade de Colinas, o cenário se confirma, né, com as informações aí que foram apresentadas, né, contudo, o comportamento ainda das pessoas é o que a gente sempre vem falando, né, a reunião após reunião continua o mesmo ainda, né, a questão de uso de máscara, distanciamento social, mas aqui no campus a gente vem seguindo todos os protocolos, né, e medidas de segurança necessárias para garantir, né, a nossa saúde, né. Aqui, com relação ao campus, as atividades profissionais, as atividades de ensino, elas continuam de maneira tranquila, né, sem nenhum problema, e os problemas que vêm surgindo a gente resolve aí na medida do possível. Então, essa é a minha avaliação, essa é a minha opinião. Obrigado, professor. Obrigado, Iomar. Novamente, o professor Josafá, se estiver ok, pode ficar à vontade. A Miriam, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Aqui em Pedro Afonso, a movimentação na cidade, ela está, de uma certa forma, uma movimentação normal, né, que até a gente fica, assim, um pouco assustado, mas, assim, de forma geral, o pessoal tem usado a máscara, tem cumprido aí essa exigência da máscara, mas em algumas situações com aglomeração. No campus aqui, a gente tem continuado com o nosso revezamento, né, presencial, alguns servidores, outros, conforme lá em Araguaína, têm voltado por conta própria, né, por alguma situação, por questões pessoais mesmo, às vezes por questão de estrutura, e a gente está com o ensino híbrido, né, conforme eu já falei em outras reuniões, a gente está mantendo nosso laboratório de informática, desde o início da situação da pandemia, a gente tem feito esse, vamos dizer assim, esse atendimento aos estudantes, então, assim, a gente já está numa rotina que tanto os estudantes a gente estão acostumados a seguir os protocolos, recomendações, e os servidores também. E com aquela questão do limite de pessoas nos laboratórios, nos ambientes, né, aferição da temperatura e todas as outras recomendações que pediram. Montamos também um sistema no nosso espaço multiuso, que não tem ar-condicionado, então, assim, no caso da gente precisar fazer algum atendimento com mais alguns estudantes, seguindo toda aquela questão do espaçamento, né, dos 4 metros, acho que, se eu não me engano, 4 metros quadrados, né, em torno deles. E, no mais, está aí, nós estamos continuando com as nossas atividades e está tudo certo por aqui. Obrigada. Obrigado, Miriam. Professor Wendel, fica à vontade. Bom dia a todos. Como o pessoal acho que já comentou, o Milene comentou, a gente está muito triste com o acontecido, né, que teve. Perdemos um professor, o professor Lorival, do Campus Palmas. Isso deixou a gente muito abalado. A gente não esperava de modo nenhum, né? E é uma realidade, né, em Palmas, que o pessoal não tem esse cuidado direito, apesar de ter reduzido um pouco, o doutor Herbert falou já aí, né? Apesar de ter tido uma redução, os números ainda são bastante altos. A gente vê uma movimentação grande na cidade, e isso é preocupante. A gente vê que em outros locais que retornaram às atividades presenciais de aula, tem tido
um avanço, mais uma vez, né, do Covid. Os números têm aumentado drasticamente, em picos até maiores do que os anteriores, e a gente vê que o pessoal está voltando atrás. Isso é uma coisa que a gente tem visto em outros estados e fora do país também tem acontecido. E tem deixado a gente bastante preocupado com relação realmente a esse retorno que o Estado está prometendo das atividades presenciais. Ela não fala exatamente quando, mas foi comunicado pela secretária estadual, né, de Educação, que pretende agora no mês de outubro retornar às atividades presenciais de forma reduzida, né? Aí isso não sei enquanto isso seria preocupante ainda mais para a gente. Afinal de contas vai ter um movimento maior em toda a cidade, né? Então o risco com certeza vai aumentar e isso vai ser um perigo para a gente. No mais, no campus a gente tem deixado minimamente alguns funcionamentos, alguns servidores têm trabalhado no campus, mas tem tomado todo o cuidado, né, para não ter risco com relação à contaminação. A gente tem continuado com toda a manutenção no campus, e cada vez que alguém precisa ir lá, ele tem tido o máximo cuidado também. Acho que é isso, a gente tem feito todas as nossas atividades de forma remota, estamos conseguindo fazer tudo dentro do previsto. Nossos profissionais da área da COTEP e assistência têm dado um apoio muito grande a todas as atividades com nossos alunos, e a gente tem sido muito feliz nesse sentido. Tivemos um aumento, né, na demanda, apesar de tudo, de atividades na área de ensino, mas a gente está caminhando. Acho que é isso. No mais, a gente está à disposição para qualquer outros esclarecimentos. Obrigado, professor. Obrigado, professor Wendel. O professor Josafá manifestou que já está de volta. Professor Josafá, fica à vontade. Bom dia. Tinha saído ali aí o banheiro. Quando eu cheguei, eu só escutei meu nome. Aí já tinha entrado a Milena, viu? Bom dia a todos aí. É uma grande satisfação conversar novamente com vocês. Saber que nesse momento está, em tese, está tudo bem conosco. E bola para frente, né? É o que a gente está tentando fazer. Também dar um alô aí ao meu amigo particular, o Laerto, que está aí, né, participando, substituindo a Paula Carini. Seja bem-vindo, professor Laerto, tá? Nesse momento. Bom, eu escutei aí atentamente a fala do Herbert, algumas colocações da Milena, e assim, tem todo um contexto bem elaborado, bem frisado, e que nos dá bagagem para a gente também se posicionar e gerar juízo de valor sobre a situação em questão, que é o momento pandêmico. Bom, eu tenho alguns dados, algumas informações que eu queria também compartilhar, nem informações, visualização, informações que eu vi, entendeu? Acompanho também. Eu acompanho o caso de Manaus. Por um tempo se falava em controle, se falava diga assim, já teve aquele nome controle de rebanho, né, que se utiliza, e a maioria das pessoas já tiveram, então a tendência era diminuir. E, no entanto, a gente vê que não é bem assim, né? Os percentuais indicam que nunca atingiram a imunidade de rebanho. Então, a tendência era, assim que abrisse as escolas, como lá foram abertas as escolas, e obedecendo, logicamente, todos os protocolos de segurança. Mas não é os protocolos de segurança que faz as pessoas deixar de pegar. Muito é a consciência também. Então, tem um fator de consciência que, por mais que a gente debata aqui, por mais que a gente fale aqui, por mais que a gente frisa aqui, tem tudo, mas se as pessoas não quiserem, elas vão se contaminar. E vão se contaminar e vai gerar problema. Então, o caso de Manaus foi exatamente isso. Teve uma fala que o Herbert colocou, que ainda não tem nenhum dado, já existe algumas colocações sobre a questão das bolhas, né? Às vezes as pessoas estão em bolhas, ou seja, estão em um grupo isolado de social
e depois, quando começa a liberar de vez mesmo, essas bolhas começam a rachar e começa a ter novos casos, e os casos começam a crescer. É o que vem ocorrendo na Europa. Pelo menos alguns estudiosos se relacionam a essa ideia de bolha. Então, é isso. Esse contexto de dizer que está controlado, eu acho que é mais uma questão mesmo, assim, para a gente tomar um cuidado e redobrar a atenção, porque o que está um momento político, eu fico assim meio preocupado, porque é exatamente no momento político que esses casos estão estabilizados. É uma preocupação que eu tenho. Eu não sei se realmente isso condiz com de fato os números que foram apresentados. Uma coisa é nós analisar os números, outra coisa é o real. E os números nem sempre representam o real em função do momento que nós estamos vivendo, que a gente já sabe, né? O número de subnotificações, e tem um fator que atrapalha muito, que é o fator político, né? Então, fazendo um histórico de como é que está Araguatins, como o Everton colocou, ele está praticamente assim, em termos, está um pouco equilibrado, ou seja, está estável. Mas esse estável, a meu ver, ele é meio comprometedor. Por quê? Porque eu não sei dizer o Marabá, que é a cidade aqui grande, próximo de Araguatins. Eu sei Imperatriz. Imperatriz, vocês terem uma ideia, semana passada estava 98 casos ativos. 98 casos ativos. Hoje está 213 casos ativos. Ou seja, então é perigoso essa ideia de que aqui tem estado, porque todo mundo aqui depende de Imperatriz. Ou seja, vai para Imperatriz, o Axixá, Augustinópolis, todas as cidades aqui do Bico, elas têm uma dependência econômica de Imperatriz. E lá o número de casos é extremamente alto. E essas vans tendem a aumentar, as pessoas tendem a perder o medo, entendeu? E muitas delas perdem a vergonha no sentido de usar a máscara, porque já está cafona. Já é feio usar a máscara. Olha o nível de inteligência do ser humano. É cafona usar a máscara. Então, quando você tem esses dois ingredientes, que é o setor econômico, que está grande e crescendo o número de casos em Imperatriz, e fazendo carreata, vão fazer carreata, estão movimentando, você vê as fotos, as pessoas não estão muito preocupadas com o negócio de máscara e a higienização. Será que quando tiver a possibilidade de retornar, vamos supor que tivesse uma situação remota, a gente voltar agora, você acha que os alunos, a comunidade, vão estar também preocupada com essa questão de máscara? Mais que tenha todos os protocolos, basta ter um caso, pode ter nenhum caso no estado, mas ter um caso aqui em Araguatins, ou em Palmas, ou em Araguaína, qualquer um dos campos, e a pessoa vier a óbito, nós vamos ser responsabilizados. E vai sair mídia, e não é um comentário positivo, não, porque nós não temos ainda estrutura, nem daqui a 10 anos nós vamos ter estrutura no estado para atender a UTI, porque nós estamos aqui já esse tempo todo e nunca colocaram UTI aqui, entendeu? Nunca tem uma organização hospitalar no estado que atende as populações. Talvez só Palmas, eu até desconfio de Palmas que não tem estrutura suficiente para atender o povo, mas os municípios do Tocantins é certeza absoluta que não tem estrutura, não tem uma droga, não tem uma vacina. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade de voltar. E pior, a consciência ela está se esvaindo, ou seja, a comunidade está indo de encontro ao que chama coronavírus, a doença. Ou seja, não tem nada mais que impeça eles aglomerarem. Então, é uma perspectiva que eu tenho. Então, a outra coisa é com relação, por que nós paramos? Por que foi suspendida as atividades no FTO? Foi suspendida porque teve casos, entendeu, de coronavírus, entendeu, no estado, e cheirou aquele alarme todo que o negócio era muito complicado. E agora nós continuamos com casos, talvez seja com uma diferença que o Everton colocou e colocou bem, que nós já estamos aprendendo a lidar com ela. Mas aprendendo a lidar com ela, mas as pessoas estão também aprendendo não usar máscara, as pessoas estão aprendendo que perderam a vergonha de usar, diga assim, de se aglomerar, estão fazendo de tudo como se estivesse normal, só não pode vir para o campo. Se acontecer alguma coisa no campo, nós vamos se responsabilizar. Então,
Então, nós paramos porque tinha casos. Agora, eu não vejo motivo também para voltar, entendeu? Não vejo mesmo. A postura da comunidade, como o nosso engenheiro, que o Luiz Adriano levantou bem a questão, é extremamente importante. Eu acho que é o mais importante do que os protocolos. É a postura da comunidade. E isso não é fácil. Não vai ser fácil nunca. Nós estamos lidando aqui com 1.500 alunos, entendeu? O Palma, sei lá quantos tem, sei lá, Gurupi, Porto, é muita gente, e são adolescentes. E sem contar que também, vocês sabem que tem muitos servidores que também não estão com essa ideia de ficar isolado, estão a ideia de aglomerar mesmo. Então, eu quero dizer o seguinte, que a postura é uma condição assim, determinante nessas aglomerações, ou nesse contágio. A Europa foi um exemplo claro. Foi tudo liberado, mas já se fala em restrições, já se fala até em lockdown novamente na Europa. Então não tem esse negócio de controlar do nada. O que tem é um momento de estabilizar que as pessoas deixarem de contaminar, tomar a bolha, saiu dessa bolha, contamina tudo. Voltar às aulas é contaminação. Então a visão minha com relação a esse sistema. Enquanto não sair uma vacina, enquanto não tiver um medicamento, nada se pode fazer, a não ser aguardar. Com relação, por exemplo, foi levantada a questão da volta do Estado, entendeu? Já se ventilou nas redes sociais, na mídia. As escolas particulares, elas só visam lucro. Ela não quer saber se vai descer, não. Eles falam do protocolo, bota 4, 5 alunos na sala, fazer um revezamento. A ideia é obter o lucro, entendeu? Isso faz diferença, levar 10 alunos para uma sala de aula, depois passar mais uma semana, vai ser mais 10 alunos. É só para dizer que está indo para a escola, entendeu? Eu não consigo entender essa lógica, não. Ou tem aula ou não tem aula, entendeu? Agora, com relação ao Estado, o Estado, desde o tempo que ele nunca teve um comprometimento com essa questão da saúde, como a Milena colocou. Agora, fala entregar a apostila, estou entregando a apostila para os alunos, porque ele não tem, ou se tem, eu não sei, se quer fazer também, eu não sei. É fazer um sistema parecido com o nosso. Eles, talvez, eu não sei se eles querem fazer, ou se tem condição, ou não tem condição de fazer. O certo é que essa volta à aula na verdade, uma pressão das escolas particulares, porque se volta ao Estado, qual é o argumento que a escola particular vai utilizar? É porque voltou a escola no poder público. Entendeu? Então é isso. Por quê? Porque só se fala num negócio que eu acho assim, é uma perda de tempo. O aluno está perdendo o ano. Me diga uma coisa, quem é que está perdendo aí? Não é todo mundo? Quem é que está ganhando alguma coisa? Ninguém está ganhando nada, gente. Então é o seguinte, os alunos e os servidores, eles têm que entender que é um ano atípico. Ninguém quis causar isso. Só fala em perder, a gente está se esforçando, a rede todinha, o IFTO todinho está se esforçando o máximo, os professores estão trabalhando mais do que o dobro, os técnicos estão trabalhando mais do que o dobro, todo mundo está abarrotado de atividades, e aí vem dizer que os alunos estão perdendo. Nós estamos se esforçando para que o conteúdo chegue com a melhor qualidade a ele, o máximo que a gente pode fazer, se esforçando mesmo. Eu não entendo essas observações, né? É porque se tivesse alguém ganhando, entendeu? Eu dizia assim, não, tem alguém ganhando, tá? Mas todo mundo perdeu, todo mundo já perdeu um ente querido aí, com certeza, entendeu? Se você for vasculhar aí, todo mundo já perdeu um ente querido por Covid. Então, com relação ao campo, depois de toda essa explanação, nós continuamos com as atividades aqui presenciais, obviamente, mantendo um distanciamento, são poucas pessoas trabalhando, né? Eu, por exemplo, nunca parei de trabalhar aqui, nem os diretores, o RH, enfim, tem um grupo de servidores trabalhando no campo para que as coisas andem, entendeu? Porque algumas coisas só vai se for de forma presencial. Então, essa é uma observação que eu faço, e se eu fosse optar agora, não tem a mínima condição de voltar à aula presencial no campus. A gente vai ter que terminar o ano de forma remota. Se a vacina vier ou não vier, infelizmente, a gente vai ter que continuar desse jeito. E a vacina, como o Herbert colocou, talvez seja só para o ano que vem, entendeu? E essa vacina, ela vem de forma gradual. Eu não sei nem como vai ficar o ano que vem, mas a gente tem que se preocupar com esse ano. E esse ano só se pode acontecer de forma remota.
Obrigado, professor Josafá. Professor Edilson, fica à vontade. Opa, todos me ouvindo? Sim, Edilson. Beleza, bom dia, professor, bom dia a todos os colegas desse comitê. Como o Herbert colocou muito bem aí, o Nacional está numa situação preocupante, e a gente está aqui, estão me ouvindo? Sim, Edilson, pode falar. Que eu pensei que deu aqui perda de conexão, pensei que tinha caído aqui meu sinal. O crescimento, né, os casos, também os casos de morte, está funcionando normalmente, praticamente, todo mundo saindo nas ruas, tudo praticamente normal, e isso, acho que isso deve esse crescimento devido a isso. O pessoal aqui parece que perdeu medo, não tá mais aquela preocupação que tinha antes com a doença. O campus, alguns servidores estão vindo diariamente devido à nossa grande demanda. Como todos sabem, tínhamos a expectativa de fazer um vestibular separado, não deu certo. Fazer um vestibular dos novos cursos, desculpa, não deu certo, acabamos tendo que fazer um vestibular separado, então tivemos esse período de matrícula agora, e com isso, alguns servidores estão indo praticamente todo dia no campus. Estamos tomando os cuidados, né? Todo mundo tomando os cuidados adequados, e nossas aulas estão funcionando normalmente pela plataforma, né? De forma remota, e no campus praticamente quase todos os dias. Mas era isso, e estamos tomando todas as preocupações para que os servidores no campus não se contaminem, né? Mas era isso, segue a mesma coisa que em Porto. Os casos crescendo, o pessoal não muito preocupado com a doença. Isso está acontecendo na cidade. Acho que, no geral, era isso. Obrigado, Edilson. Flávio, pode ficar à vontade. Bom dia a todos os colegas aí deste comitê. Primeiramente, relembrar também que o professor Lorival foi aqui do Campus Paraíso Tocantins, né? Então, assim, realmente uma perda, um momento muito difícil para todos nós. Com relação à questão da pandemia aqui na cidade de Paraíso, até conversando com algumas autoridades, algum pessoal da área de saúde, então, e vendo também, né, assim, as notícias, nos últimos dias teve assim uma consciência mais no sentido do pessoal estar mais tendencioso a se preparar para um retorno, né? Então, conversando com algumas pessoas que tomam decisões, já se vislumbra aí, não sei o que vai acontecer, mas segundo essas autoridades, essas pessoas, por exemplo, na área de educação, para janeiro talvez já ter alguma coisa ali, algum retorno, né? Não sei o que vai acontecer e tal. Do ponto de vista da comunidade, da cidade, dos moradores, né, dos munícipes, o pessoal já está vivendo a vida, o novo normal aí praticamente, né? Então a gente acompanha, passa nos bares, são bem lotados, então já tem mais um comportamento mais do que é muito próximo, né? Então, talvez ela fique sabendo de uma coisa que aconteceu e tal. Com relação ao nosso campus, não há muita coisa nova, né? Porque a gente continua no trabalho remoto. Nós estamos aqui também fazendo revezamento no gabinete, estamos aproveitando o momento também para melhorar a questão da infraestrutura da unidade, tocando os projetos. Então, nós estamos mais nessa sequência aí. Eu penso que, como já repassamos a demanda, né, os profissionais aí fizeram aquele levantamento de quais necessidades, equipamentos, materiais são necessários para a gente ter dentro da unidade, para quando a gente retornar, eu não sei quando que vai ser, mas quando isso acontecer, a gente já ter as condições de atender a nossa comunidade. Mas uma coisa, um fato que eu acho que a gente não pode deixar de observar, né, é a opinião pública, né, no sentido tanto nacional como estadual, o debate que já tem sido
pensado no sentido de realmente da questão educacional. Retorna, não retorna? Meu ponto de vista ainda é prematuro a gente falar que tem que retornar justamente pelas questões que foram colocadas. O risco ainda é muito grande, né? E não tem como a gente mensurar as implicações ou as consequências de um possível retorno, né? Lógico que algumas atividades, aí o ensino híbrido pode ser desenvolvido com os cuidados, e isso já tem sido feito com sucesso. Mas, em resumo, é isso. Obrigado. Obrigado, Flávio. Pela agora a confusão, o Adriano já informou que está sem o microfone, mas ele postou ali no chat que a situação lá também está sendo acompanhada pela gestão. Os servidores, alguns estão trabalhando presencialmente, mas também em escala de revezamento. Na cidade, o comércio já retornou, mas tem se percebido um alto nível de consciência da comunidade em relação à utilização da máscara e da importância da higienização com álcool. Passar agora para o professor Manuel. Fique à vontade. Bom dia, pessoal. Aqui no Formoso não é diferente do que está acontecendo nas outras cidades, né? Nós estamos num período de campanha, né? E os movimentos de reuniões noturnas aí estão existindo aqui na cidade. Isso é uma preocupação, né? Para uma nova onda aqui, visto que os números aqui houve uma redução, aí a gente não sabe se essa redução é provocada justamente por causa do início da política, né? Mas, enfim, aqui no campo, como outros campos, a gente está tendo um atendimento todos os dias, né, com revezamento de alguns servidores, e também atendimento também para alguns alunos que, por algum motivo de localidade, eles, mesmo a gente disponibilizando o auxílio digital, eles não têm condição de acessar. E aí a gente disponibilizou o SAS com computadores e fizemos a aquisição de alguns equipamentos para minimizar, ou seja, criar um ambiente mais seguro, tipo aferição de temperatura, tapetes sanitizantes, disponibilizando também pias, né, na entrada do campus, e a gente está tendo um bom aproveitamento. A gente viu que os alunos estão vindo fazer as atividades, cada aluno em cada sala com um computador, todos os computadores, a partir do momento que o aluno é utilizado, é feita toda a higienização através dos servidores da Fênix, e está dando certo, né? Por enquanto não teve nenhum descuido da parte da gestão aqui para a gente tentar dar a melhor condição para o nosso aluno, tá? É isso. Obrigado, professor Manuel. Professor Marcelo Terra, fique à vontade. Bom dia a todos. Aqui em Gurupi a gente percebe que o Poder Municipal aqui acaba de emitir um novo documento autorizando o funcionamento de todo o comércio. O último agora, os bares estavam funcionando até às 10, já foi liberado para funcionar até 1h da manhã. Então, parece que não estão muito ligados no que está acontecendo mesmo, não, né? A gente tem trabalhado ainda de forma remota, tem um grupo que tem estado todos os dias, pelo menos um período lá, e depois vão se revezando no período da tarde. Está sendo feito todos os atendimentos, as atividades estão acontecendo, né? Os projetos estão sendo conduzidos, e é isso. Graças a Deus, pelo menos no grupo do IFTO, não temos notícia de ter tido alguém com sintomas ou coisas assim. Seria isso. Obrigado, Antônio. Obrigado, professor Marcelo. Vou passar agora aqui ao professor Pietro. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui nesse comitê mais uma vez reunido com todos vocês, acompanhando aí a fala dos colegas. Em Vianópolis a situação não é diferente. A gente tem visto aí a preocupação da comunidade toda do uso dos protocolos, né, evitando o contágio de máscara. Todo estabelecimento comercial tem as estações de higienização de mãos, né, e sempre quando vai se utilizar alguma coisa, tem já ao lado ali outra estação de higienização para estar utilizando. Restaurantes fazendo uso daquela luva plástica para revisar se operacional estaria dentro de condições. E no campus, apenas a gerência de administração está realizando trabalhos presenciais, da atividade de algum serviço, que remotamente a gente faz esse atendimento. Mas
já vê com preocupação qualquer tipo de retorno das atividades presenciais, né? A gente observa aí certas aglomerações em banhos públicos, né, da cidade e do entorno, a gente verifica realmente são locais abertos e o pessoal procura ainda se manter aquele distanciamento entre eles. Trouxer essa realidade, por exemplo, da instituição de ensino, nós vamos ter aí salas lotadas com 30, 40 alunos, sem promover esse certo distanciamento, possibilitando a maior ocorrência de contágio. E nós já temos aí, como disse alguns colegas aí em reuniões passadas, enquanto a doença, essa transmissão estava sendo apenas número. Nós já temos agora aí pessoas próximas que tiveram contágio, outras vieram, né, a óbito. Então, assim, a gente começou a dar nome a essas pessoas que contraíram a doença. É muito preocupante ainda, enquanto não se houver aí algo mais eficiente, né, de prevenção ou até mesmo de cura da própria doença, melhor a gente ainda trabalhar nessa forma de desempenho das atividades. Tá? Muito obrigado. Obrigado, professor Pietro. Passo agora a palavra Luiz Felipe. Caso queira comentar, fique à vontade. Logo na sequência, Caio. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de fazer só umas considerações que dias atrás eu estava participando de uma reunião no meu campus e aí eu percebi que houve uma visão contrária, um entendimento contrário ao nosso entendimento aqui do comitê em relação ao documento de medidas que seriam tomadas pós-pandemia. Alguns servidores estavam citando de que já era para ser colocado agora a pandemia, e eu fiquei bastante preocupado porque isso está sendo difundido como se o comitê já tivesse debatido sobre a utilização de laboratórios de forma escalonada. Conversando com alunos também, comentaram que estão aguardando algumas direções e gerências de ensino dizerem como se dará, mas aí outros servidores estão na expectativa de que o comitê vai deliberar sobre isso. Só que, pelo que eu tenho percebido desde a reunião anterior, é que essas demandas de apreciação não estão chegando ao comitê. E aí tem uma situação específica também que está preocupando principalmente os alunos dos terceiros anos de todos os campi, sobre as aulas práticas que necessitam da deliberação desse conselho para que possam ocorrer de forma escalonada. Isso está sendo uma preocupação muito grande, visto que os calendários das unidades foram ajustados, a grande maioria vai terminar em janeiro, só que o impedimento que pode fazer com que esses calendários mudem ou sejam alterados novamente é que, ao chegar no dia 15 de janeiro, no caso de Araguaína, os alunos não teriam ainda a carga horária prática, o que estaria inviabilizando a conclusão do curso. E visto que o calendário já está prevendo toda a carga horária, então, se ele for alterado novamente, seria como se fossem exceder a carga horária dos cursos que estão sendo executados agora, visto que apenas as matérias teóricas estão sendo ministradas. E aí fica esse gancho para as próximas reuniões, para a gente conversar direitinho com os servidores, com os alunos, e ver o que a gente consegue fazer em relação a isso. Termino minha fala por aqui e fico muito feliz pela recuperação do nosso reitor Antônio. Estava com saudade já. Bom dia a todos. Obrigado, Luiz. Caio, fica à vontade.
Caio? Caio deve estar com algum problema. Mais algum outro membro do comitê gostaria de trazer informação, contribuir nesse momento? Pode ficar à vontade. Eu queria só fazer uma fala aqui rapidinho, por favor. Caio? Deu certo aí? Não, Cristiano, fica à vontade. Bom, só para poder tirar a dúvida aí do Luiz, né, com relação aí de repente, opiniões divergentes, né, de servidores, acho que isso é normal, né, os servidores aí pensam, né, de maneira diferente, né, isso é coisa que a gestão não controla. Mas o que a gente tem aqui de certo, né, é o que foi deliberado lá no Conselho Superior, né, aprovando o modelo híbrido, né? Aí aquele professor que achar que tem condição, né, de passar a sua prática, né, atendendo o que está disposto lá no plano de contingência, ele tem essa liberdade. E também também o estudante não é obrigado a vir, entendeu? A vir. Agora, opiniões de servidor que acha que quer voltar, outro não, acha que não tem que voltar, isso aí cai na pessoalidade, né? Coisa aí que a gestão não tem controle e também não temos como entrar na pessoalidade de cada servidor. Eu penso que a gente é democrático, né? A opinião acho que era de cada um, né? E deve ser respeitada ainda que divergente. Porém, o que tem posto, né, é o que está aprovado nesse comitê e no Conselho Superior. É isso que está posto, isso que está vigorando, tá bom? E, Luiz, qualquer dúvida que aluno, de repente, tiver, algum estudante tiver, você pode encaminhar para a gente que está aqui à disposição aí para sanar as dúvidas. Você pode procurar também, estamos à disposição. Valeu, obrigado. Obrigado, Cristiano. Heber, fique à vontade. Bem, é só para me fazer mais claro naquilo que eu coloquei, visto que algumas pessoas podem ter pensado que eu estava me posicionando para um próximo retorno à aula. Não, muito pelo contrário. O retorno às aulas, para mim, como se diz melhor, para todos os especialistas que são da área da epidemiologia, somente com controle total da doença. E quando eu falo controle total, é que não exista casos na cidade, casos ativos, porque com caso ativo a probabilidade de acontecer novos casos é grande. Então, realmente, somente com a vacina e com o controle total dos casos que dá para retornar, né? E outra situação é que, quando eu me fiz referência ao que caiu no estado do Tocantins, os dados, a gente precisa estudar mais a fundo, porque, por exemplo, para mim, ao meu ver, inicialmente, até se tem um caso de pesquisa, a possibilidade dos casos ter caído devido à baixa umidade, né? Que faz com que o vírus torne sensível ao calor, visto que nós tivemos aí um tempo bastante seco, né, nos últimos tempos, e principalmente o calor, que faz com que o vírus morra mais rapidamente, né? E o distanciamento provocado por esse calor também faz com que ajude nesse processo. Então, são vários fatores que pode acontecer. E outra coisa interessante é que realmente a bolha, como o professor Josafá colocou, mostra mais uma vez que a ciência está correta, que o distanciamento social é o mais importante nesse processo, né? Visto que a gente pode observar que a NBA está trabalhando com um processo de bolha e está finalizando o seu campeonato lá, enquanto que o futebol, que não trabalha com o tipo de bolha, está acontecendo vários casos aí. Então, realmente, o distanciamento social é a parte mais importante para uma pandemia dessa. Só para finalizar. Obrigado a todos. Obrigado, Herbert. Luiz Felipe, fica à vontade. Logo na sequência, Milênio. Bom dia, novamente. Então, isso que me preocupa com a fala do Cristiano, visto que no comitê e no Conselho Superior foram deliberados o plano de contingência para um período pós-pandemia. Então, eu fico meio inseguro de afirmar de que as unidades estariam autorizadas a realizarem as atividades práticas nos laboratórios de forma escalonada, seguindo
o próprio plano de contingência, sendo que foi debatido apenas para um período pós-pandêmico. Por isso que eu citei a interpretação divergente entre alguns servidores e alunos. Isso é bastante preocupante em relação ao que foi realmente deliberado e o entendimento dos servidores e dos alunos em relação ao plano de contingência. Obrigado, Luiz. Milene, à vontade. Milene, está sem áudio. Oi. À vontade, isso, ok. Pronto. Não, é que a gente começa a escorregar quando está mais idosa. Eu gostaria de falar, né, a respeito dessa situação que até o Weber justificou, né? Desculpe, mas as lágrimas vieram, né? Só lembrar do professor Lorival. E eu gostaria que o IFTO, nesse comitê, fizesse uma homenagem a ele. Eu pediria para que o Wendel encaminhasse uma oração, né? Para que a gente possa se sentir mais humano. Como eu disse, né, no chat, que a gente é mais do que um número. E eu gostaria muito que essa oração fosse feita para que as pessoas, né, do IFTO saibam que o comitê de risco não está só vendo a questão de dados, a questão de programas, a questão da doença ou do próprio vírus, mas a gente está vendo pessoas. E a nossa preocupação é justamente com as pessoas que fazem parte dessa instituição. É só isso, professor. Obrigada. Obrigado, Milene. Mais algum colega do comitê gostaria de contribuir? Ok. Então, dando sequência no fechamento desse tema, antes de passarmos para a deliberação, acredito ser importante destacar, até porque para que aqueles da comunidade que estão acompanhando ou que vão acompanhar a gravação dessa reunião compreendam de modo bastante claro, né? Até o momento no IFTO não está sendo discutido o retorno de atividades presenciais, ou isso não está dentro do planejamento. As atividades acadêmicas já está definido, inclusive com deliberação no Consulp, serão remotas até o final desse semestre. Isso daí já está já está definido e está sendo executado. O que nós estamos ainda avaliando mês a mês são as atividades administrativas. Tá? Agora, cabe ressaltar que o IFTO, diferentemente de outras instituições, tem trabalhado desde o primeiro funcionando. Isso tudo em virtude do alto grau de maturidade e tecnologia que a nossa instituição adquiriu ao longo dos anos. Tá? Então, isso permite com que a nossa instituição, mesmo nesse contexto de pandemia, tenha conseguido aí continuar prestando um trabalho de excelência a toda a comunidade. Então, é importante a gente compreender esses contextos e como o IFTO se insere, qual a capacidade que a instituição tem de entregar serviços de qualidade à comunidade, mesmo no cenário da pandemia, porque tudo isso é o que justifica nós fazermos sempre o planejamento e a defesa para que se continue com as atividades remotas, preservando, em primeiro lugar, a vida e a integridade de todos aqueles que compõem a nossa comunidade, mas sem deixar de lado a prestação de serviços de qualidade à sociedade. Então, tudo isso é importante ser destacado, porque nós temos considerado todas essas situações a prestação de serviços, que é a missão institucional, mas sem deixar em menor grau de importância
o respeito à vida de todos aqueles que compõem a nossa comunidade. O falecimento do professor Lorival, com certeza, foi um baque para toda a nossa comunidade, né? Um servidor com caráter histórico irretocável de serviço prestado à comunidade. Particularmente tenho grande proximidade com o professor Lorival e sua família. Não foi o primeiro, infelizmente, membro da comunidade do IFTO que faleceu em função do coronavírus. Nós tivemos casos de estudantes que também faleceram ao longo desse processo. E tudo isso abala toda a nossa comunidade e deve e será sempre levado em consideração quando da discussão de retomada de atividades presenciais, porque não é desejo de ninguém na nossa comunidade que essa situação se amplie e que outras pessoas percam as suas vidas em função desse vírus. Então, acredito que isso precisa ficar bastante claro, porque é o ponto de vista de todos nós, eu tenho a certeza, mas aqui e acolá, em algumas falas, parece que se destoa e se sugere que há algum tipo de movimento ou tentativa de retorno a atividades presenciais. O que nós fazemos mês a mês é respeitar o papel e importância desse comitê, trazendo à comunidade informação sobre o cenário e a evolução do enfrentamento da pandemia em todos os pontos onde o IFTO está presente no Estado, através da visão dos nossos gestores, dos nossos estudantes, e especialmente dos nossos especialistas da área da saúde. Então, daí a importância desse comitê se reunir, avaliar o cenário e aí se posicionar. Agora, o fato de ocorrer esse momento não significa que se avalie o retorno de atividades presenciais como sendo algo factível para esse ano ainda. Então, isso é importantíssimo ficar destacado. São coisas distintas. Em relação à fala do Luiz Felipe e aí também o esclarecimento apresentado pelo Cristiano, é importante também que a gente compreenda as instâncias institucionais, os documentos que estão sendo produzidos, o que cabe a cada um. Esse comitê se posicionou desde o primeiro momento, ali quando surgiu a pandemia, esse comitê foi criado, pela suspensão das atividades presenciais no IFTO, e naquele momento se citava atividades de ensino e atividades administrativas, por compreender o alto risco que se tinha para a continuidade dessas atividades. Então, o comitê deliberou pela suspensão. O comitê continua deliberando pela não execução de atividades presenciais, tanto administrativas quanto de ensino. Contudo, compreendendo que há um conjunto de ações que não tem como não serem realizadas presencialmente, inclusive atividades administrativas, fato é que, se vocês observarem, aqui na reitoria tem vários colegas comigo na sala, em todas as unidades tem colegas que continuam indo trabalhar, porque tem atividades que são necessárias serem realizadas presencialmente. Não dá simplesmente para fecharmos as portas e trabalharmos totalmente remotamente, porque não vai funcionar. Compreendendo esse cenário, nós encaminhamos, através do Comitê de Riscos, a composição de um documento que norteasse as ações ou as prevenções que deveriam ser tomadas institucionalmente para que essas atividades presenciais ocorressem, visando, de modo bastante claro, o pós-pandemia. Ou seja, que medidas precisam ser asseguradas pela instituição para que as atividades presenciais possam ocorrer. Tá? Então, essa é a visão daquele documento. Ora, se você tem medidas que são necessárias, que vão resguardar a integridade do servidor no trabalho presencial já estabelecido, uma vez que você consiga atender isso, mesmo durante a pandemia, entende-se que é possível realizar algumas das atividades. E os documentos institucionais produzidos a partir desse momento, eles trazem essa perspectiva. Se vocês observarem as portarias que foram publicadas de suspensão de atividades administrativas, de suspensão de atividades de ensino, elas suspendem as atividades presenciais, mas abrem espaço para a gestão local, analisando o contexto local, as necessidades locais, recomendações para assegurar a integridade das pessoas da comunidade que ali estiverem presencialmente,
abre essa prerrogativa para que o gestor local encaminhe algumas atividades presenciais consideradas essenciais, tanto administrativas quanto acadêmicas. Com relação às atividades acadêmicas, o Fórum de Ensino, que é uma outra instância institucional competente para a tomada de decisão relacionada ao ensino, tem trabalhado e sempre orientado de que só serão realizadas atividades presenciais na área do ensino se essas forem fundamentais, essenciais para a conclusão das atividades do curso, resguardando que quem toma essa decisão de que a atividade é essencial ou não é o professor, e aos estudantes deve ser assegurada a condição de não participar e não ser prejudicado caso entenda que está sendo posto em risco. Porque além da condição assegurada dentro da instituição, nós temos que compreender que esse estudante tem todo um outro contexto familiar e logístico até ele chegar na instituição, do qual nós não temos condição de intervir para assegurá-lo condições ideais. Então aí fica ao estudante essa possibilidade de avaliar esse contexto. Então isso é o que tem sido constituído. Com base nisso é que algumas unidades, e aí eu cito Formoso do Araguaia, eu cito Lagoa da Confusão, Campos Curupi e Dianópolis, porque eu já os visitei semana passada, têm buscado disponibilizar, inclusive, espaços para que os estudantes que não tenham acesso à internet ou não tenham equipamentos possam se deslocar até a unidade e ter acesso a esses equipamentos. Todos com distanciamento, com uma equipe de higienização pronta e capacitada para fazer o trabalho, através de agendamento prévio. Então, todo um esquema tem sido constituído dentro da instituição para que essas atividades que sejam essenciais, que vão minimizar o impacto ao estudante, melhorar a qualidade do serviço prestado, elas possam ser encaminhadas. Então, o que precisa ser compreendido aí, a meu ver, é isso. Existe uma série de elementos que estão sendo trabalhados, existem atividades que estão suspensas, existem atividades que estão sendo desenvolvidas. Agora, o que não existe dentro do IFTO é movimento para se retornar a atividades presenciais, em especial por se compreender, e aí eu posso falar isso agora, uma vez que eu já ouvi a posição dos colegas desse conselho e todos apontaram no mesmo caminho, não existe movimento dentro do IFTO para a retomada de atividades presenciais nesse momento, quer seja administrativa, quer seja de ensino na integralidade. Então isso não existe. Não é competência nossa avaliar e discutir o porquê do governo do Estado determinar retorno às atividades escolares presencialmente. Com certeza lá existe um contexto, existe uma percepção, nós não o conhecemos. Agora, o que cabe a nós é deixar claro, no IFTO, nesse momento, nós entendemos que não é o contexto ideal ou a ação ideal a ser encaminhada. Em relação ao ensino, isso já está posto que será dessa forma atual até o final desse semestre, quer ele acabe em dezembro, quer ele acabe em fevereiro. Em relação às atividades administrativas, a gente segue avaliando mês a mês, até porque existe uma série de outros fatores que precisam ser considerados também nesse contexto, desde a percepção da comunidade externa, a pressão que pode gerar decisões mais prolongadas em relação a essa atividade, mas os servidores e toda a comunidade pode ficar tranquila em relação ao nível de preocupação e de responsabilidade que esse comitê tem nas suas análises e tomada de decisões. E aí, por mais que façam parte desse comitê, mas eu quero destacar em especial o nível de comprometimento de todos os gestores nessas tomadas de decisão. Tá? Então, posto isso, o Caio tinha colocado ali, consegue falar agora. Caio, eu vou repassar a palavra a você então, e logo na sequência a gente passa para a deliberação sobre o retorno ou continuidade da suspensão das atividades presenciais. Acredito que mais a título de formalização, mas importante a ficar registrado. Caio, fica à vontade. Bom dia, professor Antônio. Bom dia a todos. Tá dando pra ouvir, né? Peço desculpas por eu não estar atento na hora que eu fui chamado. Mas, enfim, eu acompanhei a apresentação do Dr. Ebert, achei muito bem feita, muito bem apontado, né? Apesar das questões da subnotificação, enfim.
mas só queria fazer uma pergunta em relação à área educacional. Se tem alguma previsão da internet que o MEC tinha prometido, se já está em andamento, como é que vai ser? Porque a gente precisa, né, dela, e era uma ação que estava sendo, digamos assim, prometida, né, pelo MEC, e até a própria Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis falou que já estava dando encaminhamento. Queria ver como é que está essa situação da internet dos estudantes. Perfeito. Caio, ontem mesmo tive essa conversa com o Cleiton, que é o nosso diretor de TI, também com a Marilene, a pró-reitora. Ambos participam do comitê. Se depois quiserem complementar, podem ficar à vontade, mas de modo bastante direto, nós não temos condição de definir uma data, porque ela não depende exclusivamente do nosso esforço, e essa data ainda não nos foi sinalizada pelo Ministério. O que eu posso te assegurar é que nós estamos fazendo tudo que está no nosso alcance, ou seja, o que é de responsabilidade institucional está sendo feito para que esse serviço seja disponibilizado quanto antes aos estudantes. Enquanto não é disponibilizado, nós estamos mantendo a outra modalidade, que é o auxílio inclusão digital. A gente sabe que não está alcançando a todos os que necessitam, mas no momento é o que está sendo possível de nós fazermos. A nossa expectativa é que isso se desenrole nos próximos 15 dias. Mas, como eu disse antes, eu não posso te assegurar. Eu posso te dizer, nós estamos fazendo a nossa parte, esperando que agilize o quanto antes da parte da CETEC. Ontem tivemos também uma reunião no CONIF. Esse mesmo cenário que nós estamos vivenciando no IFTO, a ampla maioria das instituições estão vivenciando. Acredito eu que é muito em função também do fornecedor do serviço, que não está conseguindo atender a todos ao mesmo tempo. Então, eles estão escalonando e aí tentando atender parcialmente a algumas regiões. Como não nos foi disponibilizada essa fila para sabermos em que ponto nós estamos, o que a gente pode fazer adicionalmente é cobrar e tentar fazer com que o IFTO suba nessa fila de prioridades aí. E isso a gente está buscando fazer ativamente. Isso. O Cleiton está me informando aqui agora, nós estamos entre as 8 primeiras demandas, porque nós tivemos celeridade na resposta, isso entre todas as instituições de ensino, o que é algo bastante significativo. Outra informação a respeito disso, e aí é importante aproveitar o momento também e contar com a colaboração sua e do Luiz Felipe para que isso chegue aos estudantes, é que nós estamos monitorando constantemente o número de estudantes em situação de vulnerabilidade. Tem crescido muito o número de estudantes registrando informação que estão entrando em situação de vulnerabilidade, especialmente naquela categoria de menos de meio salário mínimo por mês. Tá? Então, nós tínhamos em torno de 2.600 estudantes em agosto, hoje já passam dos 3.000 estudantes, indicando essa situação. Nas outras categorias também tem elevado esse número, e é importante compreender, e aí por isso eu peço o apoio de vocês, que todos os estudantes que manifestarem a necessidade de se enquadrarem em até um salário mínimo e meio serão assegurados o acesso a esse chip. Tá? O governo, através da CETEC, naquele compromisso, pactou 2.600, que é o número que nós tínhamos em agosto, e todos os outros que se enquadrarem nessa categoria, nós vamos assegurar com recurso institucional. Então, para não gerar uma preocupação, eventualmente em agosto o estudante não estava nessa situação e hoje está, assegure a ele que ele vai ser contemplado também. Nós vamos redirecionar recursos institucionais para isso. E aí, antes ainda de discutir no CODI, mas eu tenho certeza que isso é unanimidade entre todos os diretores da necessidade do apoio aos estudantes. Tá? Então, trago essa informação também para tentar, aí, mesmo em meio a esse cenário de dificuldade, trazer algum tipo de notícia boa. Tá? Não sei se mais alguém gostaria de complementar. Senão... Entendi, professor. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Passar, então, a deliberação. Aqueles conselheiros que forem favoráveis à prorrogação da suspensão das atividades presenciais vão votar sim. Os que forem contrários votam não. Tá? Então, sim, para prorrogar as atividades, a suspensão das atividades, e não
para retornar às atividades. Alguma dúvida? Votação aberta. Ok, então, por unanimidade, que fique registrado, todos os membros do Comitê de Risco entendem pela permanência da suspensão das atividades presenciais no IFTO. Isso, até 31 de outubro, faremos a prorrogação da portaria e no próximo mês, daqui a 30 dias, a gente se reúne novamente, nova análise de cenário e passamos aí mais uma deliberação. É isso. Mais alguma consideração? Não tendo outra manifestação, atendendo a sugestão da Milene, tá? E aí já peço desculpas a todos aqueles que eventualmente professem qualquer outro tipo de fé, tá? Prestando homenagem ao professor Lorival, peço ao professor Wendel que faça uma oração para todos nós. Professor Wendel, fique à vontade. Bom dia a todos mais uma vez. Obrigado, professor, pela oportunidade. Vamos orar pela família, né, do professor Lorival, pelos amigos, para que Deus possa estar confortando os corações de todos nós, nesse momento de tristeza, né, que nós estamos passando. Vamos lá. Senhor Deus, amado Pai, te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, e trabalharmos, Senhor, mais pela nossa instituição. Te damos graças pela vida que o Senhor dá a cada um de nós, um novo amanhecer, Senhor, por estarmos vivos, ó Senhor, e podemos, Senhor, ter a oportunidade, Senhor, de vivenciar esses momentos. Ser com a vida de cada um de nós, ó Pai amado, em especial, Senhor, devido à perda do professor Lorival, só possa estar, Senhor, sendo com todos os amigos, familiares, Senhor, da família do Senhor Lorival, só possa estar confortando, Senhor, os corações e fazendo morada, Senhor, e preenchendo esse vazio que está tendo, Senhor, na vida de cada um deles e cada um de nós também. Restaura, Senhor, a saúde do teu povo, Senhor, que só possa estar sendo, Senhor, com todos os familiares também da nossa comunidade, Senhor, que tiveram seus entes queridos perdidos também, Senhor, devido a essa doença. Todos os nossos alunos também, Senhor, que faleceram, só possa ser, Senhor, cada um, Senhor, confortando os corações e restabelecendo também, Senhor, a saída de cada um dos nossos servidores, amigos, parentes, ó Pai amado, que estão passando, Senhor, por essa doença também. Damos graças, Senhor, pela recuperação dos nossos colegas, Senhor, que já temos ciência, ó Pai amado, que o Senhor possa estar fortalecendo a saúde deles, Senhor, e que também não venham, Senhor, a ter mais nada. Ser conosco, ó Pai amado, durante o restante desse dia. Nos proporciona, Senhor, momentos agradáveis na Tua presença. Tudo isso nós te pedimos, agradecemos, ó Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, professor Wendel, pela condução. Agradeço a todos os membros pela participação e contribuição nessa reunião e, nesse momento, declaro encerrada essa reunião do Comitê de Riscos do IFTO. Grande abraço a todos. Luiz, estou por aqui, viu? Quando você quiser, fica à vontade.